Bem-vindos, bem-vindas a mais um RF Debate, começando aqui para você, diretamente da RF TV, um espaço para discutirmos com seriedade e, acima de tudo, sensibilidade, temas que a gente precisa discutir a respeito e, sobretudo, refletir. O tema de hoje é delicado, mas necessário: doação de órgãos infantis. Uma única pessoa, quando doa os órgãos, é capaz de salvar outras 8 pessoas. Você já sabia disso? Você parou para pensar nisso? E depois vou trazer isso para minha convidada. Mesmo assim, é difícil a família entrar num consenso a hora certa, né? De quando você vai fazer essa doação. E quando a pessoa doadora é uma criança, então? Como que fica essa situação? Isso nem passa na cabeça das pessoas e é duro, doloroso, mas precisamos sim levantar esse tema. E para essa conversa sensível, delicada, nada mais justo que trazer uma jornalista, uma colega, que também é sensível, é delicada aos temas e que inclusive sugeriu esse tema pra gente, Juliana de Paula, nossa apresentadora aqui do RF News. Juliana, bem-vinda. É um tema difícil de se discutir, né? Oi, Nô, muito obrigada, viu, pelo convite. Um tema difícil, doído até, né? Mas foge até a lógica, porque ninguém espera perder um filho, né? O caminho normal não seria esse, mas é um tema que a gente tem que debater, Noêmia. E quando você fez o convite para estar aqui no RF Debate, eu falei, eu acho que a gente precisa falar disso. Por mais doloroso que seja, a forma como a gente traz os temas aqui no RF Debate possibilita que seja de uma forma mais leve e, ao mesmo tempo, muito informativa, né? Então, vamos falar desse tema abertamente, porque ele precisa estar nas nossas mesas cada vez mais. Sim, eu concordo com você, Ju, que a gente precisa trazer você diz trazer à mesa, né? Mesmo que seja um pouco indigesto, mas a gente precisa tratar, porque é uma coisa natural. E você viu essa curiosidade, né? Que não é uma curiosidade, mas é uma informação interessante que uma pessoa ela consegue ajudar até 8 pessoas. Outra coisa que muitas vezes a gente não para pensar, né? Você acha ali que aquela criança ou aquela pessoa que acabou perdendo a vida vai doar de repente um coração e somente aquilo vai dar a vida a outra pessoa. Mas são outros órgãos, são outros tecidos, o negócio vai muito além. E olha quantas vidas, uma única doação. Outro ponto para a gente pensar bastante, né? Com certeza. E para debater esse tema também com a gente aqui, nós convidamos a Juliana Matias. A Juliana Matias, que é influencer, mas Juliana, ela, sua xará, inclusive, minha xará, né? Maravilhosa ela. Ela tem aqui, passando na pele, né, a situação, né? Ela usa a voz para mobilizar famílias. Juliana é mãe do Pedro, que tem 4 anos de idade? Ele vai fazer 4 aninhos, se eu não me engano, essa semana. A Ju depois confirma pra gente, mas entre 3 e 4 aninhos. E a Juliana que vive com o coração a mil, vamos dizer assim, né? Porque ela vive sempre na expectativa. O Pedro está na fila de espera de um coração. Ele é o primeiro da fila e, por causa de uma história do filho, ela iniciou um movimento de conscientização pela doação de órgãos infantis. E a gente vai falar com ela, porque, inclusive, ela tem um projeto de lei que ela está à frente desse projeto. Bem-vindo, Juliana! Oi, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês para falar desse assunto que eu sei que é muito delicado, mas que ajuda a salvar vidas de muitas crianças. Juliana, eu já começo perguntando, né? E, Ju, vou fazer a primeira pergunta, depois já fica à sua disposição, porque a Juliana que descobriu a Ju Matias, né? Numa entrevista, a Juliana falou, nossa, a gente precisa falar desse tema e é importante a gente trazer isso para o debate, que a primeira pergunta é, a doação de órgãos, de forma geral, é complicado, né? A gente estava dizendo aqui, tanta gente precisando, mas daí tem a sua... Tem a pessoa, tem a família, porque às vezes a pessoa quer, mas a família não concorda. Às vezes a pessoa quer, mas ela não manifestou o interesse dela, daí acha que não precisa. Daí a pessoa, daí também não consegue porque precisa, né? Precisa. Mas a situação quando é em criança é pior, né, ô Juliana? E é um tabu muito grande. Você que está vivendo essa situação, conta pra gente como que tem sido essa sua experiência. É um tabu muito grande, realmente. Hoje, no Brasil, 42% das famílias entrevistadas dizem não, e a gente percebe que é por falta de informação. E quando envolve a doação de órgãos infantis, a gente está
falando de uma criança doadora, né? Isso implica as pessoas a pararem para pensar que seu filho um dia pode morrer, né? Então isso é um assunto muito doloroso, muito delicado, é difícil de conversar em família, mas é um assunto extremamente necessário, porque uma mãe que perde um filho e está passando pelo seu processo ali de maior dor, ela não tem discernimento no momento para pensar nisso, para pensar em doar, para pensar em ajudar alguém, né? Ela está passando por um processo difícil. Mas se é um assunto que você já conversou na sua família, já tem claro sobre a importância disso e o que isso significa, eu acho que num momento de dor, isso fica muito mais claro de você decidir e optar por ajudar outras pessoas. Ô, Ju, e como a gente trouxe aqui, a Noêmia já falou um pouquinho na abertura, você é uma defensora, você levanta essa bandeira literalmente. Inclusive, ela não nega nada de entrevista, a gente não contextualizou, mas a Ju vive no hospital com o filho dela, deu uma fugidinha da UTI, arranjou um cantinho ali no hospital para conversar com a gente, porque ela sabe a importância de trazer isso a público, né, Noêmia? Esse assunto. Então, ela dá o jeito dela e sempre está pronta para falar sobre isso. Ju, conta pra gente, pra nossa audiência, o que de fato a gente já trouxe aqui, que você tem um filho que está à espera de um coração. Foi a partir daí que você entrou de fato nessa causa? Você já entendia sobre isso antes? Conta pra nossa audiência um pouco dessa história, desse processo. Na nossa família, a gente sempre teve, claro, o desejo de sermos doadores, né, de órgãos. A gente é doador de sangue, a gente sempre foi. Então, isso já era uma coisa, independente do Pedro, já era uma coisa que a gente tinha claro na nossa família. Mas, realmente, eu encontro uma barreira enorme, porque eu vejo muitas pessoas levantando a bandeira e falando, eu sou doador, mas ninguém nunca parou para pensar sobre os filhos. E é essa barreira que eu encontro. Eu vejo as pessoas falarem, nossa, é verdade, eu nunca parei para pensar sobre o meu filho. Eu sou doadora, mas eu preciso conversar com meu marido para a gente tomar essa decisão, né? Então, eu venho levantando essa bandeira, eu venho encontrando alguns obstáculos, mas eu também venho colocando esse assunto nas famílias. Então, eu percebi um movimento grande de pessoas que passaram a conversar sobre isso e que decidiram, junto com os pais, né, a esposa e o marido, decidiram pelos filhos. Ô, Juliana, e eu gostaria de que você tá aí no hospital, né, falando do hospital, porque tem sido a sua rotina há algum tempo. E a história do Pedro, né? A Ju contextualizou aqui que o Pedro vai fazer 4 anos agora. Isso, e os Pedros são muito fortes. Exatamente, os Pedros são muito fortes. E eu queria que você contasse um pouco quando você descobriu que o Pedro tinha um problema cardíaco, né? Porque é no coração. E explica um pouquinho pra gente qual é o problema dele, porque a nossa audiência também fica curiosa, querendo saber. O Pedro, a gente diagnosticou na gestação, ali no segundo morfológico, e depois teve a confirmação no ecocardiograma fetal ali por volta de 24 semanas. A gente teve toda a notícia que ele nasceria com o lado esquerdo do coração mal formado, né? Ele tem uma cardiopatia que é conhecida como síndrome do meio coração, então ele vive com metade do coração. E ali a gente já sabia que ele precisaria nascer num hospital cardiológico e fazer uma cirurgia nos primeiros dias de vida. Então, ele nasceu e fez uma cirurgia com 4 dias, depois fez uma segunda com 4 meses, e a expectativa era que ele fizesse uma terceira etapa com 3 anos de vida, né? E aí foi a nossa grande surpresa, porque perto dos 3 anos a gente descobriu que o coração dele era muito fraco, que ele não suportaria a terceira etapa e que só um transplante resolveria o caso dele. Oh, meu Deus, a gente está vendo as imagens, aí é a coisa mais gostosa, né? É um tesouro. É um tesouro. Oh, mas assim, Ju, foi importante então, né? A gente só reforça com a sua fala a importância das mãezinhas fazerem todo o acompanhamento de pré-natal, os exames de imagem que são necessários, que são pedidos durante as consultas de pré-natal, né? Porque você já descobriu isso ainda na barriga. E já se prepara, já foi né, se preparando, até emocionalmente, né? Isso, é super importante. Já há mais ou menos 1 ano e meio já é lei a obrigatoriedade do ecocardiograma fetal durante o pré-natal para qualquer gestante, independente de fator de risco ou não. Porém, a realidade brasileira ainda não é a de oferecer o exame a todas as gestantes. Então, a mulher que está grávida agora saiba desse direito e cobrem os seus médicos, né? Cobrem
as autoridades aí para ter esse direito garantido, porque já é lei. Até porque, Ju, e Jus. Até porque, quando você descobre ainda na barriga, é lógico que daí tem o preparo emocional para essa criança que vai chegar. A mãe também, durante a gravidez, são assim, uma explosão de hormônios. Então, para ela também segurar, né? Segurar a onda. o rojão ali, porque ela tá ali administrando emoções que vai para o bebê ali na barriga. Mas também, Ju, pela questão do nascer, né? Você tem que acompanhar esse nascer, porque se você não sabe que o seu bebê tem um problema cardíaco, pode acontecer que na hora do nascimento o médico induza que seja um parto natural, né? Um parto normal. Às vezes a mãe quer muito isso e a criança, ela não vai conseguir. Não tá pronta para isso, ela não vai conseguir esse esforço que é nascer. E o coraçãozinho não aguenta, né, Ju? Tem isso, né? Tem, é super importante administrar a logística, né, depois que você tem um diagnóstico, porque tem algumas cardiopatias, como é o caso do Pedro, que é mais complexa, que precisa sim nascer num centro de referência, porque ele vai precisar ir direto para a UTI, receber medicação para o coração para operar com 4 dias. Então, se a criança nasce num hospital que não tem uma UTI cardiológica, até fazer o diagnóstico, até fazer a transferência de hospital, ela pode perder um tempo precioso ali. E nessas horas, tempo é vida, né? Então, às vezes, a criança chega num hospital de referência já sem condições de fazer uma cirurgia. E, infelizmente, acabam não se salvando, né? É como você falou, o tempo, nesse quesito, o tempo é um ponto principal ali. Eu queria trazer também, Noêmia, uma questão interessante. Você falou de que já é lei alguns exames, mas falando em lei, existe um projeto de lei que você também, de certa forma, encabeçou, tá ali levantando essa bandeira, que é a Lei 2587 de 2025. Que projeto de lei é esse e qual a importância desse projeto? Em janeiro, o Pedro recebeu uma oferta de coração. E a gente tem acesso ao prontuário dele, né? E aí, quando a gente acessou o prontuário e viu essa oferta, viu que o coração tinha sido recusado. E o motivo da recusa era a falta de ecocardiograma no doador. Então, o hospital onde o doador estava não tinha o exame de ecocardiograma, que é um exame simples e não invasivo, para avaliar se aquele coração estava em condições boas para ser doado. Então, é um exame fundamental para ver se o coração funciona, né? E se pode ser doado. E por isso que o órgão foi recusado. E eu não consegui ficar de braços cruzados com essa informação, né? Eu gravei um vídeo nas redes sociais, esse vídeo viralizou, atingiu pessoas que precisavam ser atingidas e a gente conseguiu encabeçar esse projeto de lei que já está no Senado. E esse projeto de lei é para que o exame de ecocardiograma seja garantido para todos os doadores de órgãos, né? Então, a partir do momento que a família diz sim, que esse exame seja feito no doador para poder doar o coração. Olha só, gente, que coisa. A família disse sim. Tinha uma criança aguardando esse coração por conta de um exame que não tinha na rede pública. Foi o coração perdido. Exatamente. Olha a seriedade dessa história, né? E a importância. Por isso a gente precisa falar sobre isso, né? Porque certeza. Às vezes a pessoa até tem a boa intenção de ajudar e no final das contas não foi nem por uma questão da família, foi por uma questão de logística, sei lá, de atendimento, de ter feito um simples exame, né, que seria o ecocardiograma. Juliana, 4 anos de idade, ele está fazendo? Completou? Conta pra gente. Ele vai fazer semana que vem, dia 3 de julho, o aniversário dele. Inclusive, a gente já está organizando uma festinha aqui no hospital. E a expectativa é que ele ganhe um coração de presente. Né? Oh, meu Deus. Nossa. Que assim seja. Não, vai ser. Se Deus quiser, vai ser. Para quem não sabe, a semana passada, a Juliana estava combinando com a gente. Ela era a nossa entrevistada do RF Debate. E bem no momento que a gente ia fazer a entrevista, surgiu a possibilidade de um doador, né, Juliana? Juliana deixou a gente aqui assim com o coração. Falei para ela, Juliana, você deixou a gente com o coração na mão, deixou a gente chorando, porque a gente ficou emocionado com a possibilidade, mas infelizmente não foi o momento ainda, né, Juliana? Você continua nessa espera. Como que é conviver há 4 anos nessa espera, nesse quase pode ser? Olha, o Pedro ele tá listado já há 9 meses, né? Então são 9 meses de gente esperando. Primeiro estava esperando em casa, depois precisou esperar internado. E agora ele espera na UTI, porque ele usa um coração artificial, né? A gente chegou ali no limite máximo do coração dele.
E essa espera é angustiante, porque a gente sabe que não existe um remédio, não existe uma cirurgia, né, que pode salvá-lo. O que existe é a solidariedade, a empatia de alguém, o amor ao próximo em meio à maior dor, né, a maior dor que a gente consegue imaginar. Então, o que a gente aguarda é isso, é o sim de alguém em meio à dor. Ô, Noe, sabe uma coisa muito boa quando a gente fala de informação de qualidade como essa que a gente tem aqui no nosso RF Debate? A Juliana me contou uma vez que toda vez que se fala sobre esse assunto na mídia, aumentam as doações, não é, Ju? É verdade, é verdade. Por isso que eu agradeço muito e eu me esforço para participar de todas as entrevistas, porque o pessoal aqui do hospital sempre comenta isso, inclusive semana passada chegou um coração, semana retrasada chegaram 2, então assim, vem aumentando as doações e a gente fica muito feliz com isso. Juliana, agora para a gente entender também, né? Porque a gente acompanha casos de pessoas famosas que receberam doação. Às vezes a gente tem na família um caso de alguém que precisa de um órgão e está na fila esperando. Para a criança, o órgão infantil, a gente sabe que é mais difícil porque é um momento de dor, de separação, e por ser uma criança, a família nem quer pensar nisso, nem cogita essa possibilidade, né? Mas tem que ser compatível. E a compatibilidade não é só sangue. Precisa ser sangue, precisa ser o tamanho, o peso. Como que é essa compatibilidade? Tá. A compatibilidade, ela é primeiro o sangue, né? Então, tipo sanguíneo. Em segundo lugar, vem o peso. Então, o peso tem que ser o mesmo peso da criança ou até 3 vezes o peso dela. Tem que estar dentro dessa faixa. E também tem uma outra compatibilidade que pouca gente conhece, que é o perfil HLA, que é um perfil imunológico que a gente tem, né? O nosso RG celular, né? Então, esse perfil que foi o que impediu o Pedro de receber o órgão que foi ofertado semana passada, né? Esse exame ele é feito com o sangue do doador e do receptor, e ali naquele momento que a gente viu que o órgão não era 100% compatível com o Pedro, então ele não pôde receber. Né? Então isso é de extrema importância, essa compatibilidade, para evitar rejeição. Ju, e quando a gente pensa no Pedro, essas imagens não são do Pedrinho, mas aquele menininho lindo que aparece já vocês vão ver, é do Pedro. Como que ele lida com isso? Ele tem noção dessa espera? Ele tem noção que vai chegar um coração para ele, do que isso representa? Como que você leva isso, você e seu esposo? A gente tenta levar na maior leveza possível com ele, a gente traz a parte lúdica, né, de todo o processo, até ele tá com o boneco do Homem de Ferro. Esse é o Pedro. A gente falou para ele, a gente falou, filho, o seu coração não chegou, mas o Homem de Ferro te emprestou um coração para você conseguir esperar até a hora que o novo coração chegar. E ele sabe que a hora que o novo coração chegar, que é a hora que ele vai poder sair do hospital e fazer as atividades dele. Então, ele é uma criança que tem uma força incrível, uma resiliência enorme. Ele nunca me pediu para ir para casa. Ele entende que ele está no hospital esperando o novo coração. E é isso que a gente, aos pouquinhos, vai plantando no coração dele, de que ele precisa fazer orações e de que ele precisa espalhar o amor para o coração novo chegar, né? Então, é dessa forma que a gente lida com tudo isso com ele. E é admirável essa história da resiliência, né? De uma criança tão pequena, ser tão resiliente assim. E porque é difícil, criança é difícil, até para você dar uma injeção na criança, é um espetáculo, meu Deus, você tem que fazer todas as combinações para poder fazer um exame de sangue, tomar uma vacina, e de repente o Pedro com 4 anos, até adulto, conheço adultos que fogem da vacina. Mas ele dá aula, né, Nô? Ele tá ali dando aula de resiliência, de força, de coragem, e também tudo isso é lógico que a família está por trás, porque se não tem um trabalho da família ali, a criança vai perder. O que eu estou fazendo aqui? Caramba, o que está acontecendo comigo? Então, todo esse relacionamento da família é o que possibilita que ele também tenha essa força, né? Um dá força para o outro, né, Juliana? É isso, eu acho que o meu maior inspirador e minha maior fonte de força é Deus e o Pedro, né? O Pedro, eu falo, se ele que tá passando por tudo isso tá sorrindo, quem sou eu, né? Pra não estar sorrindo também.
E eu amo o lema dela, viu, Noemi? Lá no Instagram, a Juliana é influencer, né? E usou essa influência dela por essa causa maravilhosa e linda. E aí, o lema dela lá no Instagram, quem acessar, é Pedroca e Laís. É assim, fé, leveza e bom humor. Tá certo. Pra vida, né? Os ingredientes básicos pra vida. E você viu que o arroba é Pedroca e Laís? Porque nesse meio do caminho surge uma princesa. Você acha? Pra dar uma leveza maior, né, Ju, a toda essa história. É, a sua a filhinha. Laís não sou eu, muita gente acha que sou eu, me chama de Laís, né? Mas a Laís é a minha bebê que veio depois do Pedro. O Pedro foi fruto de uma fertilização, a Laís foi o nosso milagre que veio naturalmente, sem a gente estar esperando. É a nossa cerejinha do bolo, veio para completar a família. Ai, que graça. Ô, Ju, é uma graça mesmo, Lindo. são lindos. E ele é muito lindo, Ele é Ju. lindo. Nossa, e vocês estão de parabéns pela força, pela resiliência de toda a família, né? Porque não é só o paciente, a família toda se torna paciente no sentido da paciência mesmo, de ter que esperar, de exercitar essa coisa da paciência, da resiliência. Agora, as dificuldades, ô Ju, que você ouve por aí que as pessoas, ou seja, os impedimentos que as pessoas deixam Acabam não transcritos, doando, assim, né? O que você mais ouve, né? De dificuldade? Olha, acho que a principal barreira é a falta de informação mesmo. As pessoas têm muito medo, existem muitos mitos enraizados na cultura brasileira em relação à doação de órgãos, né? Então, e também a pressa ali, né? Depois que a pessoa partiu, as pessoas têm uma pressa de fazer a cerimônia fúnebre, né? E ali tem medo de atrapalhar o funeral. E também questões religiosas, né? Recentemente eu fiz uma pesquisa e eu não encontrei nenhuma religião que tem no Brasil que é contra a doação de órgãos, então as pessoas esbarram nessa questão religiosa por falta de informação também, né? Então acho que a informação, ela liberta e salva muitas pessoas. Oi, Ju, você teria uma orientação, uma dica para que a gente, eu me incluo nisso também, para que a gente possa introduzir esse assunto nas nossas famílias de uma forma mais leve, mais consciente, visto que não debater o assunto acaba sendo um dos principais empecilhos, né? Um dos principais problemas para que o número de doação seja maior. Eu acho que às vezes você tem barreiras dentro da sua própria família e você bater de frente, às vezes não é o melhor caminho, né? Você não vai conseguir quebrar, às vezes, uma cultura tão enraizada, né? Mas eu acho que conforme você vai comendo pelas beiradas, né? Vai compartilhando um vídeo ali no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, as pessoas vão vendo quem está precisando receber um órgão, né? Conhece a história, ou vê histórias de pessoas que já transplantaram e estão aí bem. Eu também compartilho muitas histórias de famílias doadoras, o que elas sentiram após a doação. Então, acho que compartilhar histórias ajuda muito nesse processo. Ô, Juliana, é claro que eu entendo que as famílias no processo de luto ali, do sepultamento, fiquem preocupadas em fazer logo, mas também eu acho que nessa questão de quem já passou, que já perdeu criança na família, deve pensar nisso, assim, você não quer sentir dor, então você quer que acabe logo com aquilo para você não sentir. Embora você vá sentir, porque é psicológico, né? Você perdeu uma pessoa, é inevitável. Mas eu entendo que quando é um caso de uma criança que morre, eu acho que a família fica em choque, já quer assim acabar logo com isso, porque eu não quero falar nesse assunto. Então acho que se esbarra muito nisso e é uma questão cultural nossa também, né? Se você tivesse a chance de falar diretamente com uma mãe ou o pai que estivesse passando por um momento de dor, seja no momento de perda ou naquele momento que descobre que precisa de entrar na fila ou precisa de uma doação, o que você diria para eles? Acho que para a pessoa que acabou de perder uma pessoa querida, esse tempo que demora ali, eu acho que é um tempinho a mais para você sentir o cheirinho da pessoa, para você estar próximo da pessoa ainda, né? Porque às vezes demora ali 2 dias para, de fato, acontecer a doação. E eu acho que quando você opta por não doar ou por doar, você não vai ter a pessoa de volta, né? Mas você vai ter a chance de ressignificar aquela dor, de transformar a tua dor em amor, em empatia, e também vai te ajudar nesse processo de luto você saber que um pedaço de quem você ama tá ali salvando a vida de outras pessoas, né? Então isso é
é sim um acalento na alma. Então, sempre que eu falo, falar sobre doação de órgãos não é falar sobre morte, sobre perda, e sim falar em transformação, né? Transformar aquela dor em amor. E quando você é mãe e você sente a pior dor do mundo, eu acho que fica aquele sentimento de, poxa, eu não quero que outras 8 mães sintam a mesma coisa que eu estou sentindo. Então, eu vou optar por doar, porque eu tenho empatia e amor ao próximo, né? Com certeza. É muito difícil, a gente precisa falar disso. Falar de doação infantil é falar de dor, principalmente se no seu mundo existem crianças. Mas além da dor, como disse a Juliana Matias, existe também a esperança, né? E eu acredito nesse momento que já começa na doação. E você disse, inclusive, aí que tem mais uns 2 dias. É até importante a gente ressaltar, porque às vezes a família, não de criança, mas a família em geral, tem medo de tirar um órgão. Vai que a pessoa ainda estivesse viva e tirou, né? Não, existe todo o protocolo. Porque as pessoas confundem morte encefálica, que é a parada irreversível do cérebro, né, com coma. Né? Então a pessoa fala, mas e se acordar? Não, se está em coma, realmente tem a possibilidade de acordar e não vai ser conversado sobre doação de órgãos, mas depois de feito o protocolo de morte encefálica e foi confirmado, o protocolo é muito sério, é rigoroso, são 2 médicos que fazem. Se a família quiser chamar um terceiro médico para acompanhar, a família tem esse direito, isso é importante de dizer. Então, o próprio médico da família pode confirmar esse diagnóstico e depois de confirmado, infelizmente, o atestado de óbito já é assinado. Então, aquele corpo já não tem mais vida e chances de voltar à vida. Os órgãos só estão funcionando por aparelhos, né? E é nesse momento que pode ser feita a doação. Tá certo, então. E aí que começa, então, a doação, né? A doação, ela já é um gesto de amor. Quando a pessoa, além do sofrimento, consegue entender que aquilo pode ser o ponto de partida de esperança para outras famílias, é que aí que nasce o amor, é que nasce a esperança. Eu sei que até existem médicos que falam, não fale isso, né? Mas eu tenho recentemente na família um caso de doação. E eu costumava dizer, não, pensa que essa pessoa, os olhos dela estão vendo outras coisas, estão olhando outras pessoas, né? Que aquele órgão está em outra pessoa ajudando. Então, acho que é isso que a gente tem que levar, que a gente tem que pensar, né? Não é que a pessoa está vivendo em outra pessoa, mas ela está possibilitando que aquela pessoa tenha as oportunidades que ela já não vai mais ter. Outras 8, né? Sim. Isso é muito impactante. 8 pessoas é muito mesmo. Juliana, isso que eu falo que a doação de órgãos é falar sobre transformação e renascimento, né? Com certeza. Eu agradeço muito, Juliana, a sua participação aqui, o seu tempinho de separar aí dentro do hospital, no momento que você tem que estar ali acompanhando o Pedro e vir para cá, para frente, com a gente para conversar, falar da sua luta e explicar o seu projeto. Espero que uma sementinha tenha sido semeada nos corações de quem está acompanhando o nosso conteúdo hoje. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Para mim é sempre um motivo de honra falar sobre esse assunto, encabeçar esse projeto, porque no Brasil nunca foi feita uma campanha sobre doação de órgãos infantis. Então é a primeira vez no Brasil que isso está acontecendo, esse movimento está acontecendo, graças a vocês que dão voz e dão espaço para a gente falar. E isso com certeza não vai terminar depois que o Pedro transplantar. A gente pretende continuar levantando essa bandeira para ajudar as próximas crianças também. Muito obrigada. Juliana de Paula, eu agradeço a sua sensibilidade. Amei demais poder falar com esse tema, a sua sugestão. E você tá emocionada, né? Emociona, porque assim, gente, é uma criança que tá começando a vida, lutando pela vida, né? Que tá querendo uma oportunidade de viver. E quantas famílias podem ajudar a realizar esse sonho? Não é nem um sonho de grande, mas eu não tenho dinheiro para ajudar, não precisa ter dinheiro. Mas assim, é um momento de altruísmo, porque é você passar por cima da sua dor para poder ver a possibilidade de vida na outra pessoa. Um tema importantíssimo, Ju. Eu agradeço muito. O RF Debate fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e a sua companhia. Até a próxima. Muito obrigada, Beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.